Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, conhecendo os atributos de Deus. Os três objetivos dessa lição: definir os atributos de Deus, mostrar as classificações dos atributos de Deus e, terceiro, ressaltar o valor de se estudar os atributos de Deus. O texto áureo desta lição, ele está em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Se é verdade aplicada, não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Isso não é possível. E o texto de referência escolhido aí pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, que é o escritor dessa lição, é Salmo 139, versículos 6, 7 e 8. E também Romanos capítulo 11, versículos 34 ao versículo 36. Esses são os textos aí escolhidos pelo nosso pastor. O motivo de oração: ore para que os cristãos possam entender e valorizar os atributos de Deus. Isso aí é o que escolheu aí para nós podermos entendermos aí a lição. O ponto de partida da lição é: Deus não pode ser explicado. Deus é Deus. O subsídio 1 diz: o que são atributos de Deus? O que são atributos de Deus? São conjuntos de suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação ao longo das Escrituras e que nos ajudam a entender quem Ele é. Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Devemos se interessar em conhecer tudo o que Ele revelou. Tudo o que Ele revelou. O pastor João Nunes, ele coloca uma colocação dizendo o seguinte: podemos conceituar Deus? Ponto de interrogação. Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Embora alguns pensem que sim, não podemos dissecar Deus. Deus, como se faz a um ser humano explicar todos os pormenores de sua pessoa. Deus, ele é infinito e o homem é finito. É a colocação do pastor João Nunes. Vale a pena ressaltar que é importante que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Então ninguém consegue explicar Deus. O que nós precisamos, eu já falei aqui no início, é se interessar em conhecer tudo que Deus revelou. Duas formas que Deus revelou: uma através da natureza e a segunda que ele se revelou através das Escritura Sagrada. Por quê? Porque é imprescindível sabermos sobre ele. O que é imprescindível? Porque é imprescindível sabermos sobre ele. Sobre ele quem? Estamos falando sobre Deus. No tópico 1.1 da lição, ele vai fazer uma definição geral dos atributos. O que é atributo? Aquilo que é próprio. Aquilo que é próprio. Aquilo que é peculiar a alguém ou alguma coisa. Isso é atributo. Um Deus com qualidades próprias. Particular, propriedade, qualidades especiais, o conjunto de suas características são próprias de alguém. Aí ele tem três coisas aqui: símbolo, emblema e insígnia. São marcas, o que distingue das demais pessoas. Então Deus tem símbolo, emblema, insígnia e marca. Isso distingue ou separa Deus das demais pessoas. Deus tem a sua marca. Por norma, os atributos estão relacionados com aspectos positivos. Aí há uma diferença uma diferença de definição de atributos do ser humano e de Deus. Tá? Deus é a própria fonte de todas as qualidades e perfeições. Um ser do qual não é possível pensar nada maior ou superior a ele. Ou seja, ninguém maior do que Deus. Ninguém superior a ele
ninguém acima dele, ou seja, Deus, ele é Deus. E com relação ao ser humano, que é a segunda diferença, ele adquiriu esses atributos por nascimento ou por hereditariedade e pelo meio em que vive ao longo da vida. E o tópico 1.2 da lição, definição dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são um conjunto de suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação através das sagradas escrituras. Ou seja, Deus se revelou através da escrituras sagradas, através das escrituras sagradas. Portanto, as escrituras sagradas falam de Deus. E isso fez o que para nós? Nos possibilitou a entender quem é Deus. Então, como nós vamos entender Deus? Através das escrituras sagradas, nós vamos entender quem é Deus. Berkhoff diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicado do ser divino através da Bíblia Sagrada. Então vamos entender Deus através da onde? Da Bíblia Sagrada, entender e conhecer Deus. É ali que nós vamos entender e conhecer Deus. Esses predicados que estão aqui no tópico 1.2, eles aparecem através da onde? Através da obra da criação. Então, através da obra da criação, nós vemos Deus. Nós vemos os atributos de Deus na obra da criação, na obra da providência e também na redenção. São as três formas que aparecem aqui esses atributos. Mesmo em estudo como esse específico, nós vamos fazer ele de forma limitada, pois ele em sua plenitude é completamente incompreensível para o ser humano, ou seja, ainda não é possível nós compreendermos e entendermos totalmente Deus. Aí eu deixo lá 1 Coríntios 13, versículo 12 como referência lá. Nossa mente não compreende tudo sobre Deus. Deuteronômio 29 diz que há coisas que foram reveladas para nosso entendimento, mas há coisas que não. Só vamos entender naquele grandioso dia. O apóstolo João ele diz também, amados, ainda não foi manifestado o que nós vamos ser, mas quando ele se manifestar, que é Cristo, nós então seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Né? Por serem os atributos de Deus perfeitos, eles constituem suas qualidades intrínsecas. Então são atributos de Deus que constituem as suas qualidades perfeitas. Ou seja, nosso intelecto, nossa mente não consegue compreender ou simplesmente aquilo que Deus revelou. Né? Deuteronômio 29, por exemplo, explica que há coisas que ele revelou, mas há outras coisas que ele não revelou. Aí eu vou repetir aqui novamente o versículo, 1 Coríntios 13, 12 e 1 João 3, 2, onde ele vai falar desses. Aí tem uma pergunta, por que ele não revelou? Eu fiz a pergunta aqui, por que ele não revelou essas coisas? Porque não temos ainda condições em nosso corpo carnal, mortal e pecaminoso de conhecer todos os seus mistérios ainda. Deixei referência em Mateus 11, versos 25 e 27, Atos 1, versículo 7. Né? Aí temos aqui também a divisão dos atributos naturais. Os atributos naturais são aqueles que são intransmissíveis. E os morais, os morais são aqueles que são transmissíveis. Os naturais são intransmissíveis, os morais transmissíveis. Uns somente Deus tem, nenhum outro ser ou tem, ou é capaz de ter. Exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, autoexistência, imutável, transcendência. Tudo isso aí o ser humano não tem, porque isso aí é de Deus. Né? E no tópico 1.3, todos os atributos declaram que a glória de Deus. Exemplo, Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. As coisas criadas declaram a glória de Deus. Exemplo, Isaías 6, 3.
Toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. O propósito de Deus ao criar o mundo. Qual foi o propósito de Deus ao criar o mundo? É para mostrar a sua glória, para revelar a sua glória. E qual foi a finalidade que ele criou o homem? Tem dois objetivos. Primeiro, para o homem conhecê-lo. Segundo, para refletir no homem a glória de Deus. São as duas finalidades. Deus, ele é criador de todas as coisas, tanto aquelas que nós vemos, que são as visíveis, quanto aquelas que são invisíveis, que nós não vemos, porque não foi revelado para nós. As invisíveis, que nós não vemos ainda com nossos olhos carnais, eu notei aqui. Deus é digno de receber toda a glória através de nós. Desejo de Deus. Deus tem um desejo? Sim. Qual é o desejo dele? Que sua glória seja conhecida através de quem? Através de nós. Deus também tem um propósito. Qual é o propósito? Para que ele criou tudo? Para revelar a sua glória. Salmo 8, versículo 1 e Abacuque 2, 14. Ninguém tira a glória de Deus. Ninguém tira a glória de Deus. Ele não divide também a sua glória com ninguém. Nós temos referências em Isaías 48, 11, Isaías 42, 8, Salmo 24, 10. Ninguém tira a glória de Deus. É dele e ele não divide ela também com ninguém. Ninguém tira, porque é dele, é uma coisa dele. Tópico 2, as categorias dos atributos de Deus. Aí temos duas categorias. Primeiro, os incomunicáveis. São aqueles que Deus não compartilha com ninguém, com nenhuma criatura. É exclusivo dele, é o único dele. É o único dele. Então, atributo também chamado de atributo exclusivo de Deus. É só dele. Aí que é a sua onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, soberania, eternidade, único e transcendente, além de soberano. Isso ninguém tira de Deus. E os comunicáveis, que é a segunda categoria, são aqueles que ele compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Por quê? Porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, com algum dos aspectos dos seus atributos foram comunicados ou impressos no homem. Dessa forma o homem se parece com ele. Aí dentro da classificação dos atributos comunicáveis nós temos aí amor, graça, misericórdia, santidade, fidelidade, longanimidade, benevolência e justiça. Esses aí estão dentro da classificação de atributos incomunicáveis de quem? De Deus, atributos incomunicáveis de Deus. Tópico 2.1 da lição. A existência de Deus não se discute, é indiscutível. Querer ficar batendo boca por aí, se Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. O único que fala que Deus não existe são os nécios, os tolos. Esse diz que Deus não existe. Então, não fique perdendo tempo discutindo, querendo discutir se Deus existe ou não, vai perder seu tempo, vai se aborrecer à toa. Deus existe, basta você olhar para a obra da criação, você vai ver que ele existe. Ele é um ser, uma pessoa, ele é real, está em todas as partes. A existência de Deus é um pressuposto, não se discute sua existência ou não, não se discute. Agora, pela fé, aí sim nós vamos crer na sua existência. Pela fé, nós cremos na sua existência. Deuteronômio 6,4 e Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Uma outra coisa, Deus não depende de ninguém para existir. Ele existe por si próprio. Ele existe por ele mesmo. Ninguém o criou. Nós vamos ver lá Gênesis capítulo 1, ele criou todas as coisas usando a palavra ou o verbo haja. Mas ninguém o criou, ninguém o fez. Ele existe, ele é eterno. Ele é eterno. Provas de sua existência está na criação. Prova da sua existência está na criação que ele fez.
A segunda prova da sua existência, as Escrituras revelam e falam dele. Romanos capítulo 1, versículo 20, Apocalipse 4, versículo 8, e há outras referências. Agora, somente pela fé é que nós podemos conhecer Deus. Isso é o bastante para nós, ou seja, é o suficiente para nós conhecermos Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 é a referência lá. Aí nós temos aqui duas classificações de pessoas que não creem em Deus. Os nécios, né? Salmo 14, versículo 1, eles dizem que Deus não existe. Os nécios falam que Deus não existe. Nécio é aquele que vive como se Deus não existisse. O nécio não crê na revelação de Deus, o nécio não busca, o nécio não invoca, o nécio não tem fé. E a segunda classe aqui de pessoas que não creem em Deus, na existência de Deus, são os ateus. Agora, quando as coisas se apertam, aí eles vão buscar Deus. Tópico 2.2, resumo, os atributos incomunicáveis de Deus. Nós aprendemos lá que são atributos que Deus não compartilha, por isso são chamados de incomunicável ou exclusivo, porque ele não compartilha, é só dele. Dentro dessa classificação está aqueles que nós falamos lá, bondade, majestade, grandeza, né? Eles afirmam a grandeza, a majestade absoluta de Deus. Dentro dessa classificação dos atributos incomunicáveis está aqueles que nós falamos lá, imutabilidade, as três oni de Deus, soberania, transcendência, eterno, soberano. Esses são incomunicáveis. Não podem ser atribuídos a outras pessoas. Por que não pode? Porque é dele, é de Deus, e se é de Deus, Deus, não vai distribuir isso com ninguém. Não vai distribuir isso com ninguém. É dele. No tópico 2.3 da lição, atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha com o homem. Que é amor, santidade, justiça, fidelidade, veracidade, longanimidade, benevolência, misericórdia e graça. Esses Deus compartilha com o homem, né? Que é o tópico 2.3 da nossa lição. Além da retidão e também da majestade. Em nossa personalidade, nós temos traços de Deus de uma medida menor. Nós temos em nossa personalidade alguns traços de Deus, né? Mas um pouquinho menor, né? Atributos morais e comunicáveis de Deus são santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça, sabedoria, paciência, misericórdia, etc. E o tópico 3 da nossa lição, o valor de conhecer os atributos de Deus. Há muitos tempos o homem procura conhecer Deus e saber quem ele é. Já vem muito tempo aí através do ocultismo, como vem tentando saber quem é Deus, né? Quem ele é, procura saber quem ele é, mas não consegue jamais definir quem é Deus. Não consegue. Ninguém jamais viu Deus. Exemplo, Êxodo 33, versículos 18 a 23, né? Quando Moisés pede para Deus ver a sua face, mas Deus falou com ele como jamais viu a sua face, porque aquele que vê sua face vai morrer. Porque através desse corpo carnal nosso aí, a gente não consegue mesmo não. Só num corpo transformado, sim, nós vamos conseguir ver Deus como Deus é. Agora, no corpo carnal mortal, nós não vamos conseguir. Eles tentam explicar Deus de muitas maneiras. A gente vê todas as semanas, aí, todos os dias, as pessoas tentando explicar Deus de tudo quanto é maneira e não conseguem ainda explicar. Deus não se explica, ele é inexplicável. Ele se revelou através das escrituras sagradas. Deus se revelou de que maneira? Através das escrituras sagradas, através da Bíblia Sagrada, Deus se revelou. Através da Bíblia Sagrada, nós conhecemos Deus porque ele se revelou através das escrituras sagradas. E também se revelou através da natureza. São as duas formas que ele se revelou. Tópico 3.1 da lição. Conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem ele é. Aí nós temos lá Oséias capítulo 6, versículo 3, né?
o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O capítulo 6, verso 3, diz que nós devemos conhecer e também prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que é Oséias 6:3. Através dos atributos, vemos como Deus age com a sua criatura. Deus, como pessoa, procura e tem interesse de se relacionar com o homem, que é a sua criação. Então, Deus tem o interesse de se relacionar com o homem, que é a sua criação. Através do conhecimento, nós conhecemos Deus. Só podemos conhecer Deus através do conhecimento. Oséias 6:3, conhecer mais prosseguir. Através do estudo da palavra de Deus, é que nós o conhecemos. Então, como é que nós vamos conhecer Deus? Através das Escrituras Sagradas, nós vamos conhecer Deus. Vamos saber como Deus é, quem é Deus e como Ele é. No tópico 3, continuando o tópico 3.1, só quem conhece pode dar informação. Só quem conhece pode dar informação. Exemplo, quando você chega a algum lugar que você não conhece, o que você vai pedir? Uma informação. Então, Deus, você conhecer Deus, tem que estar informado, tem que conhecer. Você se informar, você tem que conhecer Deus. Um conhecimento como resultado da fé e que envolve relacionamento e comprometimento com a verdade revelada. Então, você tem que conhecer Deus. E o tópico 3.2, conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra o quê? Contra as heresias e falsos ensinos que mais tem aí. O que mais o povo lidou desde a época de Jesus, dos apóstolos, foi exatamente falsos ensinamentos, falsas heresias. Lá atrás, também no Velho Testamento, nós temos muitos falsos ensinamentos e heresias também. Por que o povo foi destruído? Por quê? Porque faltou conhecimento. Então precisa ter conhecimento. Mas conhecimento sobre quem? Sobre Deus. O conhecimento que nós estamos falando aqui é sobre Deus, é conhecer Deus. O que é conhecer Deus? A sua palavra fala quem é Deus. A Bíblia Sagrada fala quem é Deus. Que o conhecimento sobre Deus. Que conhecimento sobre Deus? Deus aqui rejeitou os líderes, os sacerdotes. Deus rejeitou lá o sacerdote, que é a liderança, porque faltou neles conhecimento. Pela falta de conhecimento é que Deus rejeitou ele. A segunda rejeição aqui, tem duas rejeições. Primeiro, Deus rejeita a cabeça, o sacerdote, pela falta de conhecimento. Segundo, rejeição, Deus rejeitou o povo, também por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Paulo também ele faz uma advertência. Paulo faz uma advertência em Efésios capítulo 4, versículo 14. Ele faz lá, para não sermos levados como meninos inconstantes por toda roda e vento de doutrina. Paulo fala lá. Pedro também fala, 2 Pedro 3,18, ele também deixa lá. Então são advertências. Advertências, vou chamar isso aqui de advertências verbais. Advertências verbais contra falsas doutrinas, homens enganosos, homem com intenções. Aí eu coloquei aqui dois tipos de intenções. Uma é enganar e a segunda é fraudar, o fraudular. Então nós temos que tomar cuidado. Para não sermos enganados, falta o quê? O conhecimento, tem que ter o conhecimento constante. O povo de Israel rejeitou a verdade revelada pelos profetas e pela palavra escrita. Por isso eles foram destruídos. Hoje também é a mesma coisa. Pessoas que não querem conhecer a palavra de Deus estão sendo destruídos. Estão sendo destruídos. Por quê? Não querem conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer mesmo. Buscar a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Lembrando que não dá para passar tudo nessa lição, porque é apenas um resumo. Nós vamos estudar um pouquinho melhor na escola bíblica dominical.
O 3.3, que é o último, conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Como devemos nos apresentar diante de Deus? Salmo 100. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Devemos apresentar diante de Deus, eu anotei duas coisas aqui, ó. Apresentar diante de Deus com santidade, com sinceridade. Aleluia. A adoração a Deus tem que ser de acordo com a sua palavra. Tem um bocado de adoração por aí que Deus não recebe, que está fora do padrão bíblico. Não está de acordo com a sua palavra. Deus é santo. Um dos seus atributos fala bem claro. Ele é santo. Ele é santo. Então, não pode ser de qualquer maneira. A adoração que Deus não agrada. Se a gente for ver em toda a Bíblia Sagrada aí, tem adorações que Deus não se agradou, porque estava fora do padrão. Estava fora do padrão. Existe um padrão para se adorar a Deus. Não pode ser de qualquer maneira, né? Devemos tomar cuidado com a adoração que Ele não aceita. Anotei aqui, ó. Devemos tomar cuidado com a adoração que Ele não aceita. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Diz Deus, esse povo me honra com seus lábios, mas o interior está longe de mim. Honra apenas com a boca, com o corpo, mas o coração está bem longe de mim, diz o Senhor. Deixei também referências em Romanos 12, versículo 1 e 2, e João capítulo 4, versículo 26. Lembrando que isso é apenas um resumo da escola bíblica dominical. É um conteúdo pequeno, curto, tá? Nós vamos estudar melhor um pouquinho na escola bíblica dominical no próximo domingo. Mas que o Senhor nos abençoe e te abençoe para que você possa conhecer o Senhor através da sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.